TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Adilson Malaquias, mais uma vez aqui, nós estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Mais uma semana, estamos aqui cheio do Espírito Santo. E como é que você está aí do outro lado dessas câmeras? Como é que vocês estão? Mandem para mim mensagens, mandem para mim pedido de oração, nós temos aí o nosso WhatsApp, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Queridos, nós estamos em tempos, né? Tempos de guerra, tempo de rumores de guerra, mas é tempo de buscar o Senhor. A palavra de Deus fala que aonde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Queridos, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Quando a nossa vida às vezes está muito fácil, está tudo muito tranquilo, a nossa tendência é nós não buscarmos a Deus. Apesar que é nesse momento que nós precisamos buscar a Deus, para que possamos manter aquilo que nós já conquistamos. Então, como é que nós fazemos essa manutenção diária? Buscando o Senhor, fazendo o nosso TSD, tempo a sós com Deus. E eu te faço já essa pergunta, como é que está o seu tempo com Deus? Você tem praticado o TSD todos os dias, separado um tempinho para orar, para louvar, para apresentar ao Senhor um pedido, né, um clamor, levantar um clamor, para você ler uma porção da palavra, para você glorificar o nome do Pai? Será que você tem conseguido adaptar o seu tempo para ter um TSD com Deus? Isso é muito importante. Nós precisamos hoje estar mais perto do Senhor, mais do que nunca. Nós estamos vivendo, queridos, né? Alguns acreditam, outros não, mas os sinais estão aí da vinda do Senhor, né? E cada dia, né, como a Bíblia fala que é como uma mulher em processo de parto, né? As contrações, elas vão acontecendo, né, espaçosamente, e a dor vai aumentando, os espaços diminuindo, e aí até que nasça a criança. Então, queridos, nós estamos aí perto, muito perto, né, de ver aí um sobrenatural de Deus. Então vamos buscar, vamos estar aí clamando ao Senhor, buscando, tendo esse relacionamento mais íntimo com Deus. E hoje eu trouxe aqui uma porção da palavra de Deus para que nós possamos fazer uma reflexão no dia de hoje. Você já pegou a sua Bíblia, você já pegou aí o seu marca-texto, seu caderno de anotações. Queridos, é muito importante, né, nós anotarmos, né, aquilo que nos chama atenção, né, aquilo que brilhou. Quando nós ouvimos uma mensagem, aquilo brilha no nosso coração. Anota ali, né? Outra coisa, né? O que você aprende com essa mensagem? Né? O que você vai aprender com essa mensagem? E terceiro, como você aplica essa mensagem na sua vida? Então, faça essa reflexão, faça essas três reflexões. Primeiro, aquilo que te chama atenção. Segundo, o que você está aprendendo com a palavra do Senhor. E terceiro, como é que você aplica essa mensagem na sua vida? Vamos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, um povo ouviu falar que ele estava em casa. Guarda aí, em casa. Versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Versículo 4.
Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Queridos, essa porção da palavra do Senhor, ela é uma porção que ela é muito rica, né, e traz muitos ensinamentos. Eu creio que nós podemos absorver essa palavra e praticar em nossa vida. Então vamos começar aqui no versículo 1, né, que fala: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Interessante que nós vemos que Jesus ele fazia suas viagens missionárias, né? Ele percorria pelas cidades, pelos povoados, pregando a palavra, curando, salvando, abençoando milhares e milhares de pessoas. Nós vemos milagres ali fantásticos, como o milagre, né, da transformação da água em vinho. Nós vemos ali o milagre dos pães e peixes. Mas o interessante é que Jesus voltava para casa. E nós vemos aqui, né, que eu creio que essa palavra ficou gravada nos evangelhos para nos despertar a importância da casa, a importância da família, a importância do nosso relacionamento familiar. E nós precisamos ter essa percepção. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de muitas distrações, nós estamos vivendo num tempo muito corrido, onde as pessoas hoje não estão dando o melhor deles para a sua família. A pessoa não está dando o melhor tempo, né, a melhor dedicação para a sua família. E nós, de alguma forma, tentamos suprir essa necessidade presenteando com aparelhos eletrônicos, com passeios, com tantas coisas, mas nós estamos esquecendo da essência, queridos. Família, casa. A Bíblia aqui fala que Jesus ele andava por aquelas regiões, mas ele voltava para casa. Por quê? Porque casa é lugar de comunhão. Eu sei que algumas pessoas já não têm prazer mais de estar nas suas casas. E eu vejo muitas vezes, passo por alguns bares lotados de pessoas. E o interessante, né, que se você parar para ouvir muitas daquelas pessoas que estão ali naqueles bares, você vai ver que são pessoas que estão passando por conflitos dentro dos seus relacionamentos. Mas eu quero dizer uma coisa para você e afirmar: Jesus é aquele que transforma relacionamentos. Jesus muda a história. Queridos, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a história da minha família. Jesus mudou a história da família da minha esposa. E quantas pessoas que eu tenho visto nesse tempo, Jesus mudando a história. Então, se permita conhecer Jesus. Se permita valorizar o seu lar. E mais uma vez eu te pergunto, começamos perguntando sobre a oração TSD, mas quanto tempo você tira hoje para orar pela sua família, para profetizar sobre a vida dos seus filhos? Algumas vezes nós, como pais, nós cobramos muito, nós intimamos os nossos filhos a darem resultados, mas nós não oramos pela vida deles, nós não profetizamos bênçãos sobre a vida deles. Eu quero dizer para você, pai, você, talvez mãe que não tem um marido em casa, vocês são sacerdotes do seu lar. E vocês precisam clamar a presença de Jesus dentro da sua casa. Sim, Jesus, como ele voltou para casa, Jesus quer entrar na sua casa também. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer com que o sobrenatural aconteça na sua vida. Ele quer curar as suas feridas emocionais, suas feridas físicas. O Senhor Jesus, ele quer curar toda enfermidade, ele quer restaurar relacionamentos. Mas o que acontece? Que nós talvez vemos muitas famílias desestruturadas, famílias
destruídas, queridos? Falta da presença de Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo aqui no dia de hoje é que Jesus, ele quer estar em casa. Jesus, ele quer estar na sua casa, na minha casa. E hoje, por ele ser onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares. Só basta você abrir os seus lábios e clamar que ele vai de encontro à sua necessidade. E eu te pergunto, como é que está a sua família? Como é que estão seus filhos? Como é que está a esposa, o marido? Como é que está? Como é que vocês estão com o seu relacionamento? Algo que eu tenho repetido, talvez eu estou sendo até um pouco cansativo, queridos, mas precisamos aprender a valorizar a mesa, o redor da mesa, estar à mesa, chamar a nossa família para sentar, desliga ali o celular, sai da frente da televisão e senta ao redor da mesa e ali abra o coração, converse, pergunte um ao outro como é que foi o seu dia, pergunte aos seus filhos, né, o que ele aprendeu naquele dia, como é que foi na escola, como é que estão os seus relacionamentos com as suas amizades. Está faltando realmente os pais criarem esse hábito, trazer um altar para dentro da sua casa, um altar que glorifica a Deus. E esse altar, queridos, ele é construído no nosso coração. Não é um altar físico, não é algo palpável, mas é algo que está dentro do nosso coração. E nós sentimos a presença de Deus. No versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: então muita gente se reunia ali de fora, que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Interessante, né? Jesus, ele tinha um poder de atração surpreendente. Aonde Jesus estava, milhares de pessoas queriam estar ao seu redor. Claro que nós sabemos que muitos estavam ali por aquilo que ele tinha para oferecer, que era o milagre. Pessoas queriam ser curadas, pessoas precisavam se alimentar e ele fazia a multiplicação dos pães, dos peixes. Mas Jesus, ele conseguia atrair as pessoas. Ele conseguia estar perto das pessoas. E esse poder de atração, queridos, ele fazia com que as pessoas viessem a entender o propósito a qual ele estava ali, que era de pregar o reino de Deus, de anunciar a palavra do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, não basta somente nós sermos atraídos, mas nós precisamos dar resposta a essa atração. E a pergunta que eu te faço nesse dia: você tem se atraído por Jesus? Você tem caminhado ao lado de Jesus? Você tem buscado a presença de Jesus? Mas, por outro lado, qual é a resposta que você tem dado a essa atração? Hoje você tem conseguido caminhar na presença do Senhor a ponto dele transformar a sua vida, de mudar a sua história? Como é que está esse processo? Porque é um processo. Não é assim? A primeira coisa que nós fazemos é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Primeira coisa. E aí começa um processo de transformação. É como nós entrássemos numa mata e saíssemos cheio de carrapicho. E aí nós começamos a puxar um a um da nossa roupa. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Jesus, ele vai tirando o carrapicho do pecado, do erro, do pensamento errado. Queridos, nós recebemos muitas informações ao longo da vida. Comigo não foi diferente, eu fui me converter com meus 26 anos. Mas, nesses 26 anos, eu recebi muita informação que não era verdadeira. Eram experiências de algumas pessoas e algumas experiências distorcidas, alguns ensinamentos errados. Olha só que ensinamento errado que eu tive como criança. Eu só fui comer manga, né, a fruta manga, com meus 26 anos de idade. Porque eu sempre aprendi que manga com leite mata. Eu gostava de tomar leite, então não comia manga.
E somente com meus 26 anos que eu fui comer manga e saborear uma manga, que é algo fantástico, um sabor maravilhoso. Mas e o medo, né, de comer manga, tomar leite e morrer? Então olha só quantos ensinos que talvez os nossos pais, porque também aprenderam errado, nos ensinaram. Mas hoje nós temos a oportunidade, querido, hoje nós temos uma... Você está nos assistindo aí nesse momento, você tem a Bíblia nas suas mãos, nós temos hoje uma infinidade de aplicativos, de programas, para que possa te ensinar a palavra de Deus. Então hoje nós não sabemos ou nós não conhecemos porque nós não damos prioridade. Mas isso pode ser diferente na sua vida. Deus, ele pode mudar a sua história. E qual é a resposta que Jesus espera de mim e de você? Eu quero ler com você lá em Marcos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, Marcos, capítulo 1, deixa eu abrir aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os fareis pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Querido, Jesus, ele busca seguidores. Jesus busca discípulos, né? Porque naquele momento eles seguiram como seguidores, mas eles se tornaram discípulos, não somente seguidores. E Jesus te chama hoje a ser um discípulo, uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que busca intimidade com Ele, uma pessoa que tem adoração nos seus lábios e consegue entoar louvores ao Senhor. E o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu te pergunto, você tem sido esse que adora o Senhor em espírito e em verdade? Você tem gasto tempo com o Senhor? Ah, queridos, é maravilhoso demais. Algo aconteceu hoje na minha casa, eu estava me arrumando para vir aqui para o estúdio e quando saí do banheiro, tomei meu banho, temos um corredor, fui para o meu quarto e ali eu estou trocando de roupa. Quando eu saio do quarto, um quadro no chão e o quadro da minha família fora do lugar. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. Porque não teve nenhuma corrente de vento dentro da minha casa. E simplesmente saiu da parede o quadro da minha família. Eu reuni ali com a minha esposa, com a minha sogra, eu falei, vamos levantar um clamor para que o Senhor possa proteger a nossa família. Vamos levantar um clamor para que o Senhor possa estar enviando anjos para que possam estar ao nosso redor. E ali nós levantamos um clamor pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha sogra que mora comigo, pelos meus filhos. E, queridos, nós precisamos ter essa sensibilidade. Por quê? Porque nós participamos de uma batalha que nós não estamos vendo, que acontece no mundo espiritual, é invisível, mas acontece. Então nós temos que ter essa sensibilidade para que quando algo sai do normal, você também tem que fazer uma coisa que aparentemente não é normal, né? Para algumas pessoas, orar, talvez para algumas pessoas não é normal. Talvez para algumas pessoas eu olhar aquele quadro fora do lugar, ia colocar no lugar, pegar o outro quadro que estava no chão, botava no lugar e acabou, ia embora. Mas não, opa, saiu fora do normal, nós temos que clamar, temos que ter essa sensibilidade. No versículo 3 diz assim, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. E eu quero falar de amizade. Queridos, há 2 tipos de amigos, ou não sei se nós poderíamos falar que o segundo tipo de amigo é amigo. Mas há amigos que nos aproximam de Deus e há amigos que nos afastam de Deus. E a primeira pergunta que eu faço para você no dia de hoje é, que tipo de amigo você tem sido? Será que você é aquele amigo que convida o teu amigo, os teus
conhecidos a estarem na presença do Senhor. Você tem falado dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Tem pessoas que falam, pastor, mas eu não conheço bem a Bíblia, eu não li toda a Bíblia, eu não marco textos bíblicos. Querido, conta o testemunho do que Deus fez na sua vida. E se você não tem testemunho para contar, conte de alguém. Porque Deus faz. E o Senhor conta comigo e com você, para que possamos levar pessoas como aquele homem paralítico. Queridos, tem muitas pessoas paralisadas, não fisicamente, mas paralisadas espiritualmente. Tem pessoas hoje que não estão conseguindo dar um passo, porque estão paralíticas, porque elas não conseguem romper, estão com mágoas no coração, estão envenenadas, queridos, por falta de liberar o perdão. E aí a vida não anda, as coisas não acontecem. E nós, queridos, que temos hoje o conhecimento da palavra, conhecemos Cristo Jesus, sabemos o poder que há no nome dele, nós precisamos levar pessoas a Cristo. A palavra de Deus fala que nós precisamos falar da palavra, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, todo o tempo. E você? Tem sido esse amigo? Agora, e os amigos que estão ao seu redor? Que tipo de amigo hoje você tem? Qual tipo de amigo hoje que está ao seu redor e que tipo de conversa, que tipo de atração eles te atraem hoje? E como é que tem sido a sua conduta com relação a esses amigos? Porque amigos, queridos, que nos afastam do Senhor. Amigos que querem, que nós venhamos viver o que eles vivem. Talvez uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de destruição. Então nós precisamos hoje avaliar quem são os amigos ou aqueles que se dizem amigos que estão ao nosso redor. Então hoje é dia de avaliação, pensa sobre isso, começa a refletir. Esse meu amigo, esse que se diz meu amigo, que vem na minha casa, que vem me chamar para sair, o que ele quer? Para onde ele está me levando? Para perto de Cristo ou para longe do Senhor? As atitudes dele são atitudes que trazem crescimento espiritual, intelectual, ou nós vemos que só falamos de besteira, só falamos de coisas que não acrescentam nada, só falamos de destruição? Então faça essa reflexão. Que tipo de amigos você tem? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Alguns dizem que nós somos referência para muitas pessoas, mas há muitas pessoas que são referências também para nós. E às vezes nós estamos buscando as referências erradas, em pessoas erradas, que não são referência. Então, faça essa reflexão no dia de hoje. No versículo 4, diz assim, não podemos levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Queridos, o verdadeiro amigo não há limitações para te abençoar. O amigo, queridos, é aquele que está ao seu lado nos momentos mais difíceis. É aquele que está sempre te dando uma palavra de vitória. É aquele que está sempre te animando. É aquele que está falando para você, não, isso vai mudar, isso vai passar. Queridos, esse é amigo, como esses eram amigo desse homem paralítico, desse jovem paralítico. Queridos, nós precisamos ter amigos assim, que nos motivem, que nos incentivem, que nos cobrem, mas para que possamos crescer em sabedoria, para que possamos ter conhecimento, para que possamos ter uma vida próspera. Isso sim é amigo, queridos. Então avalie os seus amigos. Aquele amigo, muitas vezes, que é amigo de copo, é um amigo de copo mesmo, que acabou, bebeu, acabou. Ele vai para a casa dele e tu vai para a sua, e ali vocês talvez se lastimaram, ali vocês se abriram o coração um para o outro, mas não aconteceu nada, não houve mudança. Por quê? Não houve uma palavra de bênção sobre a sua vida. Busca amigos, pessoas que realmente sejam solidários com você, que queiram passar junto ao seu lado no meio da luta da guerra e que vão te levar à vitória. Esses são os amigos.
Versículo 5 diz, ou 6, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Queridos, para Cristo o mais importante era a cura da alma. E o interessante é que o que dá a entender é que essa enfermidade desse homem paralítico, talvez ele não tenha, algo aconteceu, uma doença, né? Ele foi agravado por uma doença, não sei, a Bíblia não fala, mas talvez esse homem, ele nasceu perfeito e ele se tornou paralítico. Porque a Bíblia fala que, aqui ela nos dá a entender que a paralisia daquele homem estava relacionada ao pecado. E Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados. E isso me faz refletir que muitas enfermidades que agem sobre a terra, queridos, a origem dela é o pecado. São as nossas atitudes, é o nosso distanciamento de Deus. Tanto é que nós vemos quantas pessoas são curadas na igreja. Essa semana mesmo eu tive um testemunho lá de uma irmã que estava lá com um tumor e nós fizemos uma oração e ela falou que ela, né, preocupada, já estava com encaminhamento para o médico, né, o tumor cresceu e era um tumor na testa. E nós fizemos oração por ela e passado 2, 3 dias, ela na frente do espelho, quando ela passou o pente, aquele tumor estourou. Querido, estourou. E limpou, não tem mais nada. Então, queridos, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de sobrenatural. Então, nós precisamos, queridos, buscar a Cristo a todo tempo. Ele quer fazer milagre na sua vida, mas talvez o milagre que ele precisa fazer é perdoar os seus pecados. E para que haja perdão dos pecados, precisa haver arrependimento. Nós vemos na história que a palavra diz que João Batista, ele veio, né, para que pudesse aplainar, para que Jesus pudesse chegar. Mas esse aplainar, preparar o caminho, queridos, era levar o povo ao arrependimento e perdão dos pecados. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Faça uma autoavaliação da sua vida hoje e se apresente a Jesus. Quero concluir lendo aqui o versículo 7 que diz, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Queridos, somente Deus pode perdoar pecados. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é Deus. Jesus, ele foi 100% homem quando andou sobre a terra. Mas Jesus foi 100% Deus também. Ele se despiu da sua glória para que ele pudesse andar e falar para mim e para você, se eu conseguir, você consegue também. Vamos orar? Fecha os seus olhos, ou se você não pode fechar os seus olhos, só curve a sua cabeça ou somente preste atenção nessa oração. Amado Pai, nós, nesse dia, Deus, aprendemos tanto com a Tua palavra. Essa palavra, Deus, que nos edifica. Nós falamos sobre família, falamos sobre posicionamento, falamos sobre relacionamento, falamos de buscarmos a Sua presença, falamos o quanto o Senhor quer nos abençoar e quantas pessoas, oh Deus, estão vivendo em tempo de guerra dentro da sua casa. Senhor Deus, quantas pessoas estão vivendo em crises, enfermas na sua alma, no seu físico. E eu creio, Senhor, que essa palavra será libertadora para os seus filhos. Eu creio, Senhor Deus, que no dia de hoje nós ouviremos milagres que o Senhor estará fazendo na vida de cada pessoa que estará assistindo e ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que a Tua palavra, ó Deus, ela não venha voltar vazia, mas ela venha, Senhor Deus, atingir os corações e transformar vidas. Porque esse é o seu desejo, esse é o desejo também do meu coração. Abençoe as famílias, abençoe as casas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer a sua audiência e peço a Ti, compartilhe, compartilhe, chame pessoas para estar assistindo. O nosso programa acontece todo domingo, às 7 horas da manhã.
E também nós temos reprises durante a semana, mas fica gravado lá no YouTube. Então compartilhe, né? Dê o seu like, isso nos motiva e nos mostra que nós temos pessoas nos assistindo, né? E tem gostado da mensagem que nós temos trazido. Então compartilhe, dê o seu like, que Deus abençoe, tenha aí uma excelente semana, em nome de Jesus, e até o próximo programa Pão da Vida. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.